Oi, gente, voltei. Já resolvi o problema que tinha que resolver. Então, assim, já podemos sair daqui. Aqui vocês viram, né, a praça da cidade. Não vai dar nem pra eu subir por ali, porque tá fechado. Vou ter que subir por outra rua. Porque eu vou sair lá no fórum onde o Monte trabalha, né? Então, assim, faz muitos anos, né, que eu não venho aqui, muitos mesmo, muitos. E aqui é a agência do Banco do Brasil, que eu acho que atualmente só tem aqui o Banco do Brasil e o Bradesco. O resto dos bancos foram todos fechados, né? Eles não existem mais. É assim, a cidade, ela foi uma cidade, dizem, né, que foi uma cidade próspera, né, no passado, né? Mas ela já deixou de ser próspera, né, há muito tempo mesmo. E passou a ser uma cidade assim, né, uma cidade que não tem recurso, uma cidade que não cresce, não se desenvolve, né, por conta, né, dessa política, né, de você beneficiar presídios, dessa política de você excluir as empresas, né, daqui, né, e dessa política de corrupção massiva que tem aqui, né, em todas as esferas, né. E aí com isso a cidade fica assim, né, ela realmente não cresce, ela não se desenvolve, não há nenhum tipo de programa, de benefício para que a cidade, né, cresça, né? E a população fica assim. Agora o Aqui Barato tá ali do outro lado. Agora, eu gostava daquela loja ali. Ali é o supermercado principal, tem um outro supermercado ali. Então, assim, enfim, né? A cidade toda é isso. Vocês estão conhecendo. Quando eu vim morar aqui, eu tenho uma amiga, né, a Manu, e ela falou pra mim: Fá, você tem certeza que você vai casar com esse menino, né? Esse menino, no caso, era um monte, né? Porque essa cidade, Fá, era um borrão no Google. E realmente a cidade era um borrão no Google. Ela não tava mentindo em relação a isso, né? A cidade realmente, ela não tinha sido mapeada, né? Ficou assim quase 10 anos, levou quase 10 anos pra cidade ser mapeada. Aqui é o maior supermercado da cidade, né? Aqui é a farmácia, do outro lado da rua, onde eu sempre, né, comprei coisas, né, e tal, enfim, que até hoje a gente compra, né. E são lojas de materiais de construção, enfim, né. A cidade basicamente é isso, é essa rua principal, tá? E aí, a partir daí, né, você tem o desenvolvimento de todo o resto, né. Deve estar, assim, um furdunço, né, só do povo saber que eu tô aqui, né. E em 5 segundos, né, já tinha um cara lá me seguindo lá na rua principal, né? E então a gente tem, né, essa cidade, né, sendo esse foco, né? Eu vou entrar aqui porque eu quero que vocês vejam uma coisa, que é a inter-relação, né, entre o documento falso e o líder da matilha, que esse virou o inferno da minha vida, tá? Mas eu vou contar essa história outro dia, que eu ainda tenho que terminar a história do documento falso, né? Então vamos lá. Vamos começar realmente a história do documento falso. Esse documento falso, quando eu cheguei aqui nessa cidade, ele era só um adolescente, tá? Só um adolescente. Só que um adolescente extremamente perigoso. Extremamente perigoso, tá? Por que ele era tão perigoso assim? Pelo nível de conhecimento dele de informática, tá? Ele se relacionou com um pedófilo muito famosinho aqui da cidade, tá? Que esse pedófilo já foi preso. E ele se relacionou com esse pedófilo, tá? E eles trabalharam juntos, inclusive. E foi a partir daí, né, que ele iniciou, né, nessa empreitada do crime, né? Ele era uma criança ainda, né, um adolescente, enfim, né? Como vários outros adolescentes que vocês vão ver por aí cometendo crimes, né? Aqui vocês vão ver, ó, vou tentar virar a câmera pra lá, pra vocês pegarem bem onde o Monte trabalha, né? A fofinha menininha vestidinha de festa caipira, né? Aqui é onde o Monte trabalha. Eu vou dar uma volta pra vocês verem o fórum inteiro, né? Onde ele trabalha aqui.
Isso aí é o lugar de trabalho do Monte, tá? Sim, são essas estradas horrorosas. Esse fórum foi construído com uma verba absurda, tá? E foi entregue aí, né, para gerenciar 3 cidades aqui da região, né? Ó, o tamanho das crateras na frente do fórum, né? Pra vocês verem. Aí por isso depois o Monte chega com o carro todo ferrado em casa. Aí tudo isso aí, toda essa região é o fórum, né? Tem mais salas do que se precisa, na verdade, né? Enfim, foi um fórum realmente gigantesco. Na minha opinião, um elefante branco, não havia necessidade de tudo isso. Mas se eu falar isso, o Monte vai me xingar porque ele gosta do jeito que tá. Então, enfim. E quando nós viemos morar aqui, tá? Esse adolescente, ele já estava na empreitada do crime. E eu nem sabia, não fazia a mínima ideia quem ele era, o que ele fazia da vida, entendeu? Nada. Eu não sabia nada desse garoto, tá? E ele já estava nessa empreitada do crime, né? E... será que vai dar pra passar pra lá? Dá pra passar pra lá? Dá? Obrigada. Então, esse adolescente, ele já estava nessa empreitada do crime, cometendo crime, tá? Aqui é uma situação muito interessante, né, com relação a essa questão de crimes, tá? Que é o fato de que você comete esses crimes virtuais e não existe assim praticamente, né, uma forma de você ser pego nisso. Por quê? Porque primeiro você precisa ser rastreado, você precisa estar exposto, né? Esse é o termo correto, né? Tá exposto. E nessa exposição que você tem, né? Você tem que ter uma exposição com algum crime que esteja sendo investigado, senão tu nunca vai ser pego. O que assim é um absurdo, né? Mas é assim que acontece. O negócio funciona desse jeito, né? E de alguma forma esse rapaz, através do software que ele usava, ele já estava usando o mesmo software que o anterior também usava. Porque o anterior, ele foi pego, né, o pedófilo anterior, ele foi pego pelos crimes presenciais dele, pelos estupros que ele cometeu dentro da cidade de Pacaembu. Mas é óbvio, que a gente já entendeu a estrutura da pedofilia nesse país, que é uma estrutura muito clara, tá? Muito clara. Que é uma estrutura, inclusive, de uma pedofilia mundial. Que é esses pedófilos, eles entram, tá? Dentro desses sites, onde eles têm lá os amigos dos pedófilos, tá? Onde eles entram dentro desses sites e a partir daí, como é que eu digo assim, o convite de entrada, o passaporte de entrada para esses sites, eles são o fato de que você tem que cometer um crime presencial, filmar esse crime e jogar lá nesse site deles, né? Que é a mesma história do Huawei, né, que eu falei pra vocês, né? Que eu nem sei se eu coloquei sim, aquele documentário sobre a Dark Web, tá? Então tá lá, que é a história desse Huawei, né? Que foi esse pedófilo preso na Índia, né? Que foi quando a polícia entendeu toda a estrutura, né? Dessa questão da pedofilia, a polícia do mundo, tá? E então, funciona assim, dessa forma, né? Então você tem que cometer um crime, filmar esse crime, postar dentro desses grupos onde eles querem ter acesso e a partir daí eles têm acesso à comercialização disso. Eles ganham muito dinheiro com isso. Por quê? Porque a gente está falando de pedófilos do mundo inteiro que se interrelacionam através da internet. Então, com isso, né, com o fato de você ter esses pedófilos de vários lugares do mundo, você tem um público alto para você comercializar o vídeo. E você comercializa por valores muito pequenos, como o Huawei mostrou, né? São valores realmente pífios, que qualquer pessoa teria condição de pagar. Então, você ganha pela quantidade, né, desses caras que estão assistindo, né, o seu vídeo. Então, é assim que se ganha dinheiro, tá? E a partir daí, então você tem uma situação em que você tem um crime organizado, né, que é o crime organizado da pedofilia, tá? Especificamente da pedofilia, que está interrelacionado ou se interrelacionará com o tráfico de drogas, tá? Mas isso aí já é outro capítulo. E você tem então esse crime funcionando. E esse rapaz, ele já teve o aprendizado desse cara com o qual ele trabalhou, entendeu? Na época em que ele era só um estagiário.
E ele foi trabalhar com esse pedófilo, que eu ainda não coloquei um apelido nele. E assim, mestre seria um bom apelido. Ele era o mestre, ele é o mestre do outro. Então assim, esse mestre, ele foi preso, porque não tinha jeito, ele cometeu um monte de estupro, mas foi um monte. Só que os pais de uma criança acabaram, né, como é que se diz, levando o negócio a sério e levando o processo a sério. Eu digo isso porque muitos pais não vão nem fazer nada, tá? Acontece com os filhos e eles não estão nem aí, querem esconder a situação. E esses pais não, esses pais eles realmente, né, se importaram com essa história e chegaram e falaram, não, vamos denunciar, vamos levar esse caso à frente. E aí foi por isso que ele foi preso, tá? Passou quase uma década aí na cadeia, né? Que é nada frente a todos os crimes que ele cometeu, mas muito, né, pra essa região aqui, tá? E enquanto isso, esse rapaz já estava fora, né? Já estava, né, fora desse escopo, né? E já estava já crescendo, né? E ele já tinha aprendido tudo com o outro, né? Como criar o crime perfeito, né? O crime perfeito ele criou da seguinte forma. Simplesmente, como ele estava estudando informática já, né? Que o pai dele pagou pra ele, o mesmo pai que ele odeia, né? Enfim, né? E aí, foi aqui que eu sofri o acidente daquela vez, né? Vocês viram que eles nem fecham mais essa cancela, né? Enfim, o negócio não para de dar problema. E aí, então, você tem, né, toda essa situação, né, Vocês viram que hoje tá lotado de polícia, né? Por onde, não sei o que tá rolando nessa região. Deve ser o tráfico internacional. Então, enfim, né? E aí, então ele passou a se relacionar, né, com o meio da internet, com esses sites iguaizinhos do Huawei. Ele baixava tudo através de uma tecnologia chamada P2P, que para os mais antigos eles sabem muito bem o que é essa tecnologia, né? É a tecnologia de compartilhamento de torrent, tá? Onde você pode mandar o link daquele torrent, você pode deixar ele privado no caso, né? E você vai mandar o link daquele torrent para outros criminosos. Então é a partir dali que eles vão fazer o download daquele vídeo, né? E sendo que essa tecnologia de torrent é uma tecnologia que é mais difícil também de ser rastreada pelas autoridades, pela polícia, principalmente por polícias precárias, como a que a gente tem no Brasil, que são as polícias civis, né? Então, assim, então ele começou a fazer esse compartilhamento de dados e ele malandramente, como ele já deveria ter aprendido, né, na universidade, a deletar esses arquivos, né, a deletar tudo no final. Tipo assim, exatamente como aquele cara do mercado, daquele mercado da web lá, que eu esqueci agora o nome do marketing, alguma coisa, enfim, da dark web, né? Como ele fazia? Que caso o computador fosse fechado, né, abruptamente, tudo isso seria deletado, né? Então a polícia já sabia disso, que ele estava de posse, né, desse tipo de tecnologia. E aí ele ia para casa de outras pessoas, tá? Que estavam relacionadas a ele nesses crimes, tá? Ele ia para casa de outras pessoas, inclusive para casa do pai dele, para casa dos colegas dele, para casa de outros pedófilos aqui da região, onde eles também faziam compartilhamento de dados ali desses materiais, tá? O total de materiais que a polícia descobriu foi 330 mais ou menos, eu tô arredondando, tá? 330 materiais, tá? Que estavam sendo compartilhados com o crime de pedofilia. 330 materiais de estupro de crianças, tá? Enfim, quando a gente para pensar, e eu quero que vocês façam essa regressão comigo agora, essa digressão, né? Ou seja, essa situação de voltar e parar para pensar nisso, a gente sabe que recentemente foi preso um pedófilo que ele é tido como atualmente o maior pedófilo do país, porque ele compartilhou mais de 730, né, materiais pornográficos, ele estuprou várias crianças e tal. Então, se a gente pegar esse número de 330 materiais compartilhados, né, que eu acredito que seja isso aí, por aí, né, que foi, acho que pode ser mais, pode ser menos, né, enfim, né, não tenho como dizer pra vocês.
Se a gente parar para pensar que ele compartilhou, vamos arredondar para 350 para ficar mais fácil esse cálculo, a gente teria aí metade do material divulgado por esse outro pedófilo. Então, se aquele cara lá é tido como o maior pedófilo, esse daqui seria o quê? E eu quero que vocês parem para pensar sobre isso. Parem, se ele tinha metade do material que o outro tem. Enfim. E esse rapaz vinha fazendo isso há anos. Só que no meio dessas apurações todas, né, que a polícia conseguiu fazer, no meio de tudo isso, a ele confessando 3 estupros, tá? 3 estupros contra crianças, óbvio, dos quais ele se gabava, tá? Nos chats, né, de pedofilia dos quais ele participava, tá? E ele ainda faz questão de anunciar que ele conseguiria muito mais, entendeu? Que ele tinha uma fonte infindável de crianças à disposição dele para ele poder violentar. Esse é o nível, tá? Esse é o nível. Só que aí teve um problema por trás dessa investigação que já estava há anos em curso, há anos. Foi a denúncia que eu fiz sobre os crimes de pedofilia, que foi aí que a minha história vai se interrelacionar com a história desse moleque. Ele estava sendo investigado há décadas pela polícia, há décadas, tá? Décadas não, é mentira dizer décadas, tá? Tô só exagerando, mas ele estava há anos sendo investigado. Pode colocar aí no mínimo uns 5 anos que ele estava sendo investigado. Só que a polícia estava investigando e a polícia sempre fica assim, tá? Às vezes irrita a gente, né? Essa forma da polícia, né? Lidar com certos tipos de crimes, porque a polícia sempre quer pegar mais gente, o cabeça, o fulano de tal, quem é o dono do site, não sei o que. Enquanto isso, todo mundo vai cometendo crime, né? Enquanto isso, a gente vai aí nessa situação, né? Em que os crimes, eles continuam. E a gente tá falando de crimes hediondos, tá? De crimes hediondos, o que me irrita muito. Porque uma coisa é você querer pegar aí um crime X ou um crime Y, mas você simplesmente permitir que certos tipos de crimes, sabe, aconteçam para simplesmente você pegar outras pessoas, né, pra mim é um absurdo. E esse é um crime que realmente eu não tenho o que dizer, né, com relação a isso. Porque é hediondo demais. A pessoa deveria cometer e ser presa na hora. Porque não dá. Continua a investigação de outra forma, mas permitir que isso continue acontecendo é algo inadmissível para mim, tá? E então, ele fiscalizava todas as pessoas da cidade. Ele tinha já essa possibilidade de entrar em computadores, de entrar em internet, né, assim que surgiu não, né, que a internet daqui ficou mais capaz, mais poderosa, né, com mais velocidade, porque antes a gente só tinha Vivo, né, era uma internet bem ruim mesmo, né, mas ele já tinha relacionamentos, né, com servidores, funcionários da Vivo, tá, tinha muita gente que se relacionava com esse garoto, e quando as outras empresas surgiram, essa internet melhorou a capacidade e melhorou também a capacidade deles de cometer crimes, né? E aí ele já estava, né, fiscalizando. E ele sempre gostou de fiscalizar todo mundo que trabalhava no fórum. Ele sempre gostou, tá? Todo mundo que trabalhava no fórum, ele estava sempre de olho, né? Ele tinha sempre ele entrava nesses computadores, então ele entrou no meu computador muito antes que eu sequer suspeitasse que ele estava lá dentro. Eu não tinha, assim, sério, a mínima ideia que ele já tinha entrado ali, tá? Mas ele já tinha. E ele esbarrou com a minha denúncia. Como ele invadia meus e-mails, ele esbarrou com a minha denúncia, minha carta, a resposta, né, que eu tive, os relacionamentos dos ministérios, né, e tudo mais. Ele esbarrou com tudo isso. E aí ele já estava avisado, né, que ia haver uma investigação de pedofilia aqui. Então, isso aí meio que deixou, né, ele se preparando, né? Mas eu vou ser sincera, eu não prejudiquei essa situação em nada, tá?
não prejudique essa situação em nada, porque ele já fazia isso. Ele já era malandro, ele já tinha aprendido, né, dentro desse curso no qual ele se formou. Ele se formou na mesma universidade de todo mundo, tá? Sim, essa mesmo, tá? Ele se formou ali, ele se formou onde o outro também formou, o hacker das autoridades, onde também o outro calcinha apertadinha também estudou, onde o outro lá, né, o Rolex também estudou, onde todo mundo estudou. Essas pessoas muito provavelmente já se conheciam da própria universidade, tá? E novamente isso não é culpa da universidade, tá? A universidade não tem como ter acesso à ficha criminal para poder podar criminoso, né? Até porque essas pessoas, teoricamente, elas não tinham ficha até então. Então, esse documento falso, ele já estava avisado que ia acontecer alguma bomba. Só que ele continuou a cometer todos os crimes dele. E ele foi crescendo nessa história toda, tá? Porque como ele era uma pessoa que ele conseguia ter acesso a qualquer tipo de sistema, é óbvio que quem pegou ele primeiro para poder trabalhar para ele, foi o maligno. E aí que entra o maligno nessa história, tá? E o maligno tem total relacionamento com este garoto, tá? Total. A ponto, inclusive, de defendê-lo. Então, assim, E aí, ele vai assumir um cargo público, tá? Então, tudo isso, aí a gente tá falando de anos, né? Ele vai assumir um cargo público, né? Dentro de um estabelecimento, né? Da cidade, onde ele passou a ter acesso a absolutamente qualquer sistema do governo. Aí esse menino ficou, vamos falar um palavrão? Não vamos não. Mas ele ficou o bambambam da região, tá? Bambambam da região. E a partir daí a investigação continuou. Só que a polícia realmente, ela assim, a Polícia Federal, eu tenho que bater assim, palmas, sabe, pra Polícia Federal, porque quando eles chegam, meu amigo, e a investigação teve que acabar, porque tinha ali uma denúncia minha, né, de situações gravíssimas acontecendo aqui, em toda essa rota, gravíssimas, que as autoridades falaram, não, vamos, né, prender geral. E essa operação, que ela já estava acontecendo há muito tempo, teve que ser findada e essas pessoas tiveram que ser presas. Foi assim, foi um rebuliço. E aí ele não suspeitava que ele ia ser preso, e ele foi. Ele foi pego completamente de surpresa. Não só ele, como todos os outros, né, que estavam junto com ele, tá? E a polícia bateu certinho em todos os lugares, todas as casas. É óbvio que ele constituiu defesa, e vocês já sabem quem ajudou ele a pagar essa defesa, né? Maligno. E ele pôde aí, né, no meio dessa situação toda, né, criar uma narrativa. E essa narrativa é que é a narrativa mais interessante de toda essa situação, tá? Vocês viram que teve um acidente ali, né? O chão tá completamente arranhado. Enfim, que ele simplesmente inventou uma mentira dizendo que ele não foi pego nem por estupro, nem por nada disso, é porque ele tinha só visto um manual, tá? Um manual de violência contra as crianças, que era um manual de estupros, que ele tinha visto isso, um manual de como estuprar crianças, e que a partir dali ele só compartilhou aquele material, ele só enviou para os outros verem, sem assim o menor problema. E aí houve uma situação muito escandalosa, que foi o fato dele não ter sido condenado como ele deveria ter sido condenado, tá? E essa situação foi escandalosa mesmo, tá? Foi uma situação escandalosa, assim, onde a promotoria tentou de todas as formas, sabe, mudar, reverter essa situação. O promotor fez o que pôde, tá? O que pôde. E o promotor era uma pessoa honesta, tá? Esse promotor fez o que pôde, mas não conseguiu. Esse cara pegou uma pena de sursis, pelo crime de 3 estupros e pelo crime de compartilhamento de 300 e poucos materiais pornográficos de estupro contra crianças na internet. Ou seja,
É como se a gente pegasse esse criminoso daí que vocês estão vendo, aí, esse aí das 700 e poucos materiais, acho que ele cometeu 9 estupros, né? Não tenho certeza. E como se a gente tivesse pego esse cara e agora também dando pra ele uma pena de sursis. Essa foi uma situação tão escandalosa que realmente eu não consigo nem acreditar que ela aconteceu, tá? Não consigo nem acreditar. Eu não posso falar sobre determinadas coisas, porque, enfim, né? Eu corro risco de ser processada, né? Por simplesmente, né, acusar certas pessoas. Mas essa situação é vexatória. Mostra, assim, uma degradação do judiciário. Uma degradação do judiciário. A polícia ter feito um trabalho impecável, pegando esse que seria o segundo, né? Talvez o segundo maior estuprador desse país. E simplesmente todo o trabalho da polícia foi jogado no ralo. No ralo, tá? No ralo. Ele não pegou quase nada. Os outros, os quais ele estava visitando as casas, também ninguém pegou nada. O processo inteiro, que é assim, um processo que deveria ser um dos melhores processos desse país, sabe? Um dos processos em que a polícia fez, assim, um trabalho digno, assim, de receber uma medalha, foi destruído por essa corrupção, tá? E ele passou incólume, né? Não pegou nem um dia de prisão. Depois que isso aconteceu com ele, e é o que acontece com todo criminoso que passa impune diante de um crime, depois que isso aconteceu com ele, ele ficou o criminoso perfeito, tá? O psicopata imparável, aquele que é capaz de fazer qualquer coisa e ninguém pega mais. Por quê? Porque a partir daí, com acesso a um sistema governamental... Ah, vocês devem estar se perguntando, ele não perdeu o emprego? Ai, eu tenho que rir, gente. Ele não perdeu porque simplesmente ele chantageou a banca de avaliação que o demitiria. Ele descobriu podres das pessoas nessa banca, ele chantageou todo mundo e ele foi inocentado nessa banca e ele simplesmente não perdeu o empreguinho dele. E aí vocês já imaginam que esse passou a ser o principal ganha-pão desse rapaz. Ter acesso, né, ao ter acesso a esses dados, que são dados sigilosos, que são dados, né, de altíssima, né, de altíssimo sigilo, ao ter acesso a todos esses dados, a todos esses sistemas, tá, que são integrados, ao ter acesso a tudo isso, esse rapaz passou a ser, e principalmente, né, a ter acesso também, né, a toda essa internet precária que a gente tem aqui nessa região, né, a toda essa fragilidade dos computadores, ao ter se formado e ter tido todo o conhecimento necessário, tá, para poder entender como essas paredes de dia zero funcionam, onde estão todas as fragilidades, e ao ter acesso a todos esses pedófilos, né, que são criminosos assim de carteirinha, né, que sabem fazer absolutamente tudo, né, ele passou a ser, ele é chamado aqui nessa região de o maior chantagista, né, da Rota Caipira. Ele virou isso, ele virou um chantagista. E com isso, né, com essa fábrica de chantagens, né, com essa possibilidade de simplesmente chantagear qualquer autoridade, ameaçar qualquer autoridade. E aí eu digo pra vocês, vocês acham que é só a minha casa que foi invadida? Aqui já teve casa de juiz sendo invadida, aqui já teve casa de vários delegados sendo invadida, aqui já teve casa de promotor sendo invadida. Você tem aí a casa de todas as autoridades dessa região sendo invadidas, de toda essa gente sendo ameaçada, tá? Enfim. E aí, esse que hoje é o maior chantagista, né? Ele se transformou nesse maior criminoso, nesse criminoso que só tem uma autoridade que é capaz de pegar esse garoto de novo, é a Polícia Federal, tá? É a Polícia Federal. E é óbvio que os políticos corruptos dessa região trouxeram esse rapaz pro lado dele.
tá? Pro lado deles, né? Então eles também têm acesso aí a todo tipo de chantagem que eles podem fazer com autoridades que os investiguem, tá? Com outros políticos, para poder inclusive tirar esse pessoal, né, do que a gente chamaria de como eu poderia dizer, da disputa política, né? Então ele tem acesso a tudo isso e não tem jeito. Ele simplesmente trabalha hoje para esse pessoal. Ele não gosta de dizer que ele trabalha para esse pessoal, porque ele tá acima de toda essa gente, né? Enfim, mas ele trabalha para esse pessoal. E ele passou a ter acesso a tudo isso, né? A todo esse tipo de sistema, toda essa situação, né? Onde ele, a partir daí, né, é capaz de cometer qualquer tipo de crime e passar absolutamente incólume. Porque se ele for pego, basta ele chantagear alguém. E tem sempre alguém que pode ser chantageado, né? Essa realmente é uma vergonha, né? Essa é uma vergonha, né? Tem sempre alguém que pode ser chantageado. Tem sempre alguém, né, que tá devendo alguma coisa, né? Que é capaz de né, ter qualquer podre na vida, né? Com exceção do Monte, é claro, né? E quem eles não conseguem chantagear, como é o caso do Monte, né? O que eles fazem? Eles ameaçam. Aí eles ameaçam mesmo, tá? Eles transformam a vida da pessoa num verdadeiro inferno, tá? Num verdadeiro inferno. É esse o padrão. E quase ninguém fica aqui, tá? Aí vocês vão ver aí autoridades querendo cair fora daqui. É geral. Essa região aqui é uma das regiões que mais perde juiz, né? De todo o estado de São Paulo. Vocês vão ter autoridades como promotores, impossível. Fazer um promotor ficar nesse lugar é quase como uma tarefa hercúlea. O Monte, ele chora, sabe? Ele chora quando algum promotor que ele gosta muito vai embora, porque essas pessoas, elas começam a fazer a diferença, né? Dentro dessa região, dentro dessa rota, e aí logo, né? Ou elas são promovidas por conta do trabalho incrível que elas fizeram, né? Ou elas não aguentam isso daqui, elas querem cair fora. A segunda opção geralmente é a mais contundente aqui, tá? É a mais contundente. Que é o fato realmente das pessoas quererem cair fora. Elas não aguentam. Elas não aguentam. Você ficar sendo ameaçado, tendo a sua dignidade, tendo, né, a sua vida, né, devassada, no sentido de que tudo que é seu, você não tem mais privacidade nenhuma, porque essas pessoas, elas invadem. Você ter, né, essa situação em que você passa, né, por todo esse tipo de crime, de situação em que você é exposto, né? E aí você tem filhos, você tem esposa, né? E ninguém aguenta isso. Quem é que vai aguentar, né? A gente tá falando de situações assim absurdas, né? E aí no fim das contas, né, as pessoas realmente não querem ficar aqui. Elas não querem. E elas não param muito tempo nos cargos. É toda hora alguém indo embora, né? A mesma coisa acontece com os delegados. Às vezes tem um ou outro que fica por mais tempo, mas ou eles se metem em grandes problemas, como acontece aqui de montão, se miscuem dentro da corrupção, ou então, né, eles são retirados daqui das duas formas, né? Ou é promovido porque fez um bom trabalho, ou é promovido porque é corrupto. Então, assim, a gente tem disso aqui, tá? Pra poder tirar, né? É assim que as autoridades funcionam. E o apelido documento falso, né, ele foi adquirido, né, por conta daquela história que eu já contei pra vocês, né? Do Monte, né? Recebendo um documento do carro dele, né? Do vermelhinho, que era o carro que ele tinha comprado, né? Do documento desse carro ser falso. E aí, como... Nunca vi um negócio desse, mas enfim, né? Coisas do interior. E aí, então, né? Pelo fato dele ter tido esse documento, né? Esse documento que ele tinha, né? Ser falso. Ele descobriu quem é que fornecia, né, os documentos falsos aqui na região, que realmente era esse rapaz, né? Que assim que ele entrou nesse cargo, começou assim a chover geral, né? A chover geral de documentos falsos, né? Da emissão desses documentos. Enfim, daí veio o apelido dele, né? Documento falso, né? Eu de vez em quando chamo ele de A, né? Mas enfim, é só a hora que eu tô mais revoltada, né?
Eu vou ter que parar o vídeo por aqui, né? Até vou usar um outro pra poder continuar, né? Porque essa história é longa, tá?